Jesus. Irmãos, você que vai ofertar, vem ofertar com alegria. Sai do seu lugar, mesmo se você vai fazer no digital, traga no altar. Nunca perca o altar, traga no altar para ser bênção na sua vida. Amém. Gente, eu quero mais uma vez para vocês que vocês aplaudam a vida dos nossos obreiros. Rafa, aqui tudo é obreiro, tudo da igreja é jovem. A mídia é jovem, obreiro é jovem, tudo é o jovem. Quem tá ali? Quem é esse? Tudo jovem, tudo jovem. O mais velho aqui é eu e a Cíntia, eu acho. O mais velho é você, né, vida? O mais velho é você. Então se prepare que Deus pode separar você para cuidar desses jovens, amém? Quem quer ouvir uma palavra poderosa, irmãos, que vem direto do céu? Vem para cá o Rafa. Aplauda a vida do Rafael, nosso líder de jovens também. Seja bem-vindo. A casa é sua. Aplauda a vida da esposa do Rafa também, que veio nos prestigiar. A casa é sua, tem um cronômetro ali, se você chegar, fica à vontade aí. Deixa Deus te usar aí. Aplauda Jesus! Glória a Deus! Boa noite mais uma vez. Gente, está muito fraco para ser um culto de jovens. Boa noite. Glória a Deus. Antes de qualquer coisa, acredito que aqui vocês não me conheçam. E deixa eu falar uma coisa para vocês, vocês não estão perdendo nada, tá? Mas eu quero que vocês conheçam as pessoas que vieram comigo. Bom, eu me chamo Rafael. O Rafa estava comentando aqui que acho que ele era mais jovem, ou mais velho daqui, né? E eu falei para minha esposa, não sei não, né? Eu sou Rafael, eu pareço que não, mas tenho 36 anos. Só de advocacia eu tenho 11 anos de advogado. Advogado, eu falo que advogado não praticante, que o Senhor está me levando para outras coisas agora. Eu glorifico ao Senhor por isso. Desde fevereiro o Senhor tem nos chamado ao ministério não remunerado, né? O pessoal falou assim para mim, agora você está fazendo o que você ama. Eu falei, não remunerado. Aí eu falei, amém, Deus vai te remunerar. Eu falei, amém, glória a Deus. Mas eu me chamo Rafael, estou muito bem acompanhado hoje da mulher, desculpa meninas, essa igreja, desculpa Rafa, sua esposa, mas a mulher mais linda que Deus, a forma mais linda que Deus tinha no céu, Ele fez a minha esposa, Jana. Dá um tchau aí, amor. E o meu primogênito, pequenininho Gael, né, filho? Uma comédia. Além disso, eu vim com a banda. Del, o meu batera. Tá, é um menino pequeno aqui no nosso grupo. Everton, meu bass. Tá aqui. Johnny, tá aqui comigo, meu guitar. Aquiles. Gente, nós somos o Cultura Santa, junto com os meninos Enzo, Dom. Nós somos da Igreja Evangélica Comunidade da Fé, aliançada com o Avivamento em Cristo. Acredito que vocês já conheçam o meu pai, o bispo Milton Bernal, um gordinho, baixinho. Agora ele tá cabeludo. Antes ele era careca. Depois do implante ele ficou cabeludo. Mas meu pai já pregou aqui algumas vezes e falou para mim, vou estar logo lá daqui a pouco também, daqui a alguns dias. Então nós nos sentimos em casa aqui. Estamos muito felizes de estar aqui com vocês. Amém? Eu não tenho muito tempo, então eu quero que você abra a sua Bíblia em 3 textos. Rapidamente comigo. Primeiro deles em João, capítulo 1. Eu quero falar hoje sobre o chamado de Jesus. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 35. Quem achou, fala amém. Glória a Deus. Quem não achou, senta do lado de um crente. Vamos lá. A partir do versículo 35, fala assim, no dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 de seus discípulos, está falando de João Batista, e vendo Jesus passar, disse, eis o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isso, seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se, vendo que o seguiam, disse-lhes, o que buscai? E disseram-lhe, Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhes, vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Versículo 40.
Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido a Jesus. Fala comigo, André. Irmão de Simão. Beleza. Então, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Versículo 41. Ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer o Cristo, e o levou a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de João, e tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Dá um glória a Deus. Agora eu quero que você vá para Marcos. Volta aí, 2 evangelhos, vamos para Marcos também, capítulo 1. Rapidamente. Eu amo a palavra do Senhor. Quantos amam a palavra do Senhor? Ah, como ela é viva. Marcos capítulo 1, versículo 16, fala assim, ó: caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André. Fala, Simão e André. Que eram aqueles que nós tínhamos lido lá no Evangelho de João, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e os seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, falando que Jesus os viu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou, e deixando eles no barco, seu pai Zebedeu com os empregados seguiram após Jesus. E agora eu quero o último evangelho de Lucas agora, um para frente. Capítulo 5. Quantos acharam? Fala amém. Amém. Versículo 27. Passadas essas coisas, saindo Jesus, viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Glória a Deus. Uau. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Esses 3 textos que nós lemos, não sei se você parou para prestar atenção, mas são 3 textos que nos falam sobre o mesmo panorama. Qual seja, Jesus tendo encontro com seus discípulos. Então vamos lá, nós primeiros lemos o Evangelho de João, e o Evangelho de João nos dá um panorama do primeiro contato que Jesus teve com aqueles homens. E foi um contato meio que ainda estavam se aproximando. Tanto que a Bíblia fala que André foi e chamou o seu irmão Simão, mas no Evangelho de Marcos, que foi o segundo que nós lemos, a Bíblia fala que eles estavam pescando, e Jesus passou por eles e falou assim: olha, venham e me sigam. E a Bíblia fala que imediatamente aqueles homens largaram as redes e saíram correndo e foram seguir Jesus. Logo em seguida nós lemos e vimos que Jesus encontrou Tiago e João, que também estavam ajudando o seu pai Zebedeu. A Bíblia não fala isso, mas se você parar para estudar um pouco mais, você vai ver que Zebedeu, Tiago e João eram uma família abastada financeiramente. Eles não eram simples e humildes, como Pedro e como o seu irmão. E Jesus falou para eles: venham e me sigam. E eles imediatamente se despediram do pai e falaram: vamos seguir Jesus. Logo em seguida nós vemos Jesus encontrando Natanael, Jesus encontrando Felipe, enfim, e Levi. Levi é Mateus, e Mateus era um judeu traidor. Por quê? Porque, pensa comigo, quem gosta de pagar imposto aqui? Eu não sei se todos aqui pagam imposto, que a maioria aqui é jovem, mas vocês vão pagar imposto um dia, quem ainda não paga. E quem já paga sabe do que eu estou falando. Pagar imposto é horrível, é ou não é? Todo ano eu ficava feliz, porque todo ano eu declarava imposto de renda e vinha aquela restituição. Aí esse ano eu declarei, fui falando com a contadora, declarei imposto de renda, e ela falou assim: mudou as coisas, esse ano você vai ter que pagar. Aí eu falei assim: como, mulher? Eu recebi menos do que ano passado eu recebi, agora eu vou ter que pagar. Ela falou: vai ter que pagar. Eu fiquei nervoso, falei: Senhor, não! Podia ser porque eu declarei alguns mil a mais, né? Mas não, é porque mudou as coisas, e pagar imposto é horrível. E aí você pensa comigo assim: Levi era um judeu, coletor de impostos do povo romano, então já era considerado traidor. Nenhum judeu gostava de Mateus, que é Levi. Mas Jesus chegou até ele e falou assim: ei, venha. E a Bíblia fala que imediatamente ele largou o que ele fazia e seguiu Jesus. A Bíblia não fala exatamente a idade desses homens, mas alguns dos teólogos e historiadores falam que os discípulos de Jesus tinham entre 15 e 30 anos. Quantos aqui estão dentro dessa faixa etária? 15 e 30 anos. A maioria?
se não quase todos, né? Entre 15 e 30 anos. Existem alguns indícios disso. Por quê? Porque, olha, eles chamaram aqui, nós lemos aqui no texto, que eles chamaram Jesus, André chamou Jesus de Rabi, e só quem chamava Jesus de Rabi era um adolescente, mais ou menos entre 15 anos, que encontrava um mestre para seguir. Isso era a prática padrão do povo judeu. Somente Pedro tinha uma sogra. Lembra que Jesus curou a sogra de Pedro? Só ele e Jesus pagaram imposto. Então, ou seja, a maioria dos discípulos de Jesus era entre 15 e 30 anos. E um dia eu estava nas minhas indagações com o Espírito, conversando comigo mesmo, com o Espírito, e falando assim: Senhor, o que fez com que jovens de 15 a 30 anos largassem mão de tudo para seguir um desconhecido? Já parou para pensar nisso? Porque para um judeu, judeus estavam esperando o Messias, certo? Eles estavam esperando. Os ortodoxos estão até hoje lá. Se você for lá em Israel, os judeus ortodoxos estão esperando até hoje a vinda do Messias. Para eles estão no ano 5.000 e pouco, porque para eles Jesus não era o Messias. Mas nós, cristãos, cremos que Jesus veio, amém? Agora pensa comigo, os judeus, aqui nós estamos falando dos discípulos agora, que não conheciam fisicamente Jesus. De repente vem um homem, não sei da aparência de Jesus, mas eu acredito que ele não seja loiro, de olho azul, bonitão, como a gente vê em alguns filmes. The Chosen quebrou um pouco disso, né? Deixou ele um pouco mais cara de paraibano, assim, não, brincadeira. Uma cara um pouco mais nossa aqui, né? Mais a nossa cara. Mas eles não conheciam Jesus. Mas de repente, quando eles tiveram o primeiro encontro com Jesus, e aqui a gente fala de alguns encontros esporádicos, que cada evangelho relata de uma forma. Quando eles tiveram o primeiro encontro com Jesus, na hora, encontramos quem nós procuramos. Ah, mas ele tem uma filosofia, não importa. Ele veio, ele me chamou, ele me tocou de uma maneira diferente. Só com o olhar eu já sabia quem era. Só dele falar comigo, eu já sabia quem era. Eu vou precisar avisar Simão. Simão, nós encontramos quem nós procuramos. E a Bíblia fala, aí aquele foi o primeiro encontro. Mas aí, quando nós vamos para Marcos, o Evangelho de Marcos fala que Jesus estava passando e falou para eles assim: olha, venham até mim, me sigam, e eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Eles não titubearam. Eles não falaram assim: ah, Senhor, não, pera lá, eu nem conheço você. Tá chegando para eu largar meu CLT, largar a minha carteira de trabalho para te seguir. Não estou falando para você fazer isso, tá? Estou falando da história, tá, gente? Calma. Não, amanhã, Rafa vai ter problema aqui, com o pessoal falando assim: Rafael vem falando que não, calma. Mas aqui era a história deles. Olha, vou largar o meu trabalho, o meu ganha-pão para seguir um cara desconhecido. Não! A Bíblia fala que imediatamente, fala comigo, imediatamente. Eles largaram tudo e seguiram Jesus. Isso aconteceu com Pedro, isso aconteceu com André, isso aconteceu com Tiago, aconteceu com João, aconteceu com todos os discípulos. O que fez esses meninos, vamos colocar assim, esses jovens, largar mão de tudo o que eles tinham, de um futuro, um trabalho, uma faculdade, um casamento, porque só Pedro, a Bíblia só relata o casamento de Pedro. Um casamento, uma família. O que fez com que eles largassem tudo para seguir a Jesus? Já parou de se perguntar isso? Eles descobriram uma causa pela qual viver e morrer. Eles descobriram uma causa que motivou eles a viver e morrer por isso. E é muito gostoso você ler as outras cartas, né? Você vê os discípulos de Jesus falando assim: olha, estou escrevendo algo, coisas que eu vi, testifiquei. Eu sou testemunha visual daquilo que eu estou escrevendo. João fala isso. Pedro fala isso. Eu estou escrevendo coisas visuais. Não estou escrevendo o conto da carochinha ou algo que me contaram. Não, estou escrevendo coisas visuais. Eu vi o que Jesus fez. E porque eu vi e eu provei daquilo que Jesus faz, eu entendi que a minha vida, a minha jornada, a minha caminhada precisa ir no mesmo sentido.
Eu encontrei uma causa pela qual eu vivo e vou viver todos os dias da minha vida. E se for necessária a minha morte, eu vou morrer por essa causa. E essa causa se chama o reino de Deus. Vocês estão comigo? Seguir Jesus, meu amado irmão, irmã, exige de nós uma posição radical. Eu vi que nós estamos falando aqui de Gideão, né? Se nós aprofundarmos, eu sei que vocês estudaram a história de Gideão, mas se nós aprofundarmos na história de Gideão, nós vamos ver que Gideão falou, olha, quando Deus chamou Gideão, ele falou, sou o menor da minha casa, e a minha casa é a mais pobre da tribo de Manassés. O Senhor, a mim? Tem certeza que sou eu? E Deus fala para ele assim, homem valente, vai nessa sua força. Meu amado irmão, eu acho que Gideão, a primeira vez que Deus falou para ele, homem valente, ele olhou para um lado e falou, o Senhor está falando comigo? Aí depois Deus fala assim, é com você mesmo, vai nessa sua força. Que força? Né? Por quê? E a gente sabe da história, né? Que Gideão foi usado por Deus para derrotar os midianitas, dentro da opressão. Ele era um lavrador, meu irmão, minha irmã. Ele era um lavrador. E Deus fez ele como um comandante. Eram 135 mil aproximadamente soldados midianitas. Deus fez ele com 300. 32. Reduz. 10. Tem muito ainda, reduz. Os 300 foram baseados em Gideão, não no Esparta. 300. Mas por que eu estou falando isso? Tantos discípulos como Gideão tiveram que dizer sim ao chamado do Senhor. Tiveram que dizer sim ao chamado do Senhor. Deus nos chama e nos convida a fazer parte da sua obra. E Ele tem uma grande obra, quantos creem nisso? Mas precisa que eu e você dissemos sim a esse chamado. Você acha que Deus não faria tudo sozinho? Ele é Deus. Ele faria tudo sozinho se Ele quisesse. Jesus, quando veio, Ele faria tudo sozinho se Ele quisesse. Mas fazer as coisas em unidade é muito melhor. Olha a pessoa que está do seu lado. Eu sei que a maioria não gosta de falar a pessoa do lado, né? Mas fala para ela aí. Fala assim, eu sei que juntos nós fazemos muito mais para o Senhor. Fala para ela, por isso conta comigo. Eu estou aqui para servir o seu ministério. Quiser aplaudir o Senhor, pode aplaudir. Quando Jesus nos convida, Ele espera de nós um posicionamento. E o posicionamento, muitas vezes, um posicionamento firme, seguro em Deus, custa muitas coisas. E às vezes custa tudo. Para Paulo, o posicionamento de Paulo custou tudo para ele. Já estudaram a história de Paulo? Paulo era um homem rico. Ele vivia em grandes palácios. Ele vivia comendo na mesa dos governadores. Até que um dia ele se encontrou com o Senhor. E a gente sabe da história em Atos. Que ele teve um encontro sobrenatural que mudou a vida dele. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu creio em encontros sobrenaturais com o Senhor. Que marcam as nossas vidas para sempre. E nós nunca mais somos os mesmos. Lá na comunidade da fé nós estamos vivendo algo chamado... Nós estamos fazendo uma escola do sobrenatural. E meu amado irmão e irmã, quantos encontros com o Senhor nós temos tido durante as nossas semanas? Quantos homens e mulheres têm trazido testemunhos de o que o Senhor tem feito na vida deles? Então, Paulo teve um encontro sobrenatural com o Senhor. E daquele dia em diante, ele passou a viver em cadeias, em prisões, boa parte da sua vida. Ele passou a viver sendo perseguido. Ele passou falando o seguinte, olha, eu já sei, né? Viver com muito sem viver com pouco. Sem viver comendo bem, sem viver com falta. Mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então deixa eu te falar uma coisa. O chamado do Senhor é para mim e para você. Mas se eu e você não estivermos dispostos a abrir mão, nós não conseguimos cumprir com excelência. Eu tenho pouco tempo para concluir, mas deixa eu te falar algo. Sansão, a gente sabe da história de Sansão porque ele era um homem forte e teve cabelo cortado por Dalila. Essa é a história que a maioria das pessoas
dos cristãos superficiais conhecem. Mas eu sei que aqui são crentes profundos e sabem um pouco mais da história. Mas Sansão, vamos lá. Sansão, ele foi levantado por Deus para ser um libertador do povo, certo? Ele foi chamado para ser um juiz e um libertador do povo, que estava sendo oprimido pelos midianitas. E desde o ventre da mãe dele, quando o Senhor chegou e deu a visão para a mãe, para o pai, Deus falou o seguinte para ela. Falou, olha, seu filho é consagrado a ser um nazireu desde o ventre. Seu filho vai viver, vai ter uma força absurda, mas deixa eu te falar uma coisa. Ele precisa de 3 coisas só que ele não pode fazer. Primeiro, não pode tocar em vinho, nada, beber nada da uva. Estão comigo? Não pode cortar o cabelo. E ele não pode tocar em cadáver. Coisa morta. Certo? Ok. Fácil de seguir até então. Certo? Mas Sansão é um cabeçudo como eu. Não como você, como eu. Que às vezes quer brincar com as coisas de Deus. Sansão cresceu naquela força, sendo quem ele era, livrando o povo de Israel dos opressores. Mas um dia a Bíblia fala que ele estava voltando da sua cidade com seus pais, para a sua cidade com seus pais, quando de repente um leão vem para cima dele. E aí ele se afasta dos pais, mata o leão. Até aí ok, mas ele foi na vinha. O leão morreu ali na vinha. Vinha produz o quê? Uva. Ele podia estar na uva, mexer com uva? Vamos lá. Passou-se esse cenário. Sansão precisou sair novamente. Quando lembrou e foi dar uma olhada naquele cadáver. E no cadáver do leão, ele viu mel. É lógico. Mel dando mole aqui, vou pegar. Pega o mel, come, leva para casa, se lambuza de mel. Só que ele pegou o mel de onde? De um cadáver. Ele podia tocar num cadáver? Podia mexer numa vinha? E o terceiro ponto, Dalila ficava no ouvido dele perguntando de onde vinha a força. E ele já sabia que uma hora ele ia falar, porque ele estava ganhando a confiança ali, estava naquele momento com ela. Até que a gente sabe que em Juízes 16 conta que ele contou para ela de onde vinha a força e ela veio e cortou as 7 tranças dele. Sansão, ele cresceu sabendo do propósito dele. Sansão cresceu sendo ensinado aquilo que ele não podia fazer, mas Sansão, ele brincava com o pecado. Ele andava no limite. Olha, eu não posso mexer na vinha, mas passear por ali, talvez. Não, mas não vou cair não. Não vou pegar, não vou beber, não vou comer nada de uva não. Mas visitar a vinha? Tem um cadáver ali, olha, eu não vou tocar no cadáver, eu vou pegar o mel que está dentro do cadáver. Vocês estão comigo? Ele andava na linha que a maioria dos jovens cristãos hoje andam. Eu estou mentindo? Rafa, nós lideramos jovens, está mentindo? Porque nós achamos que está tudo bem ser crente da maneira que nós estamos. Meu amado irmão, irmã, o Senhor nos chama para um relacionamento profundo. Ele chama eu e você para um relacionamento profundo, e para isso é necessário nós tomarmos um posicionamento. Ou é Jesus ou não é nada. Ou eu abandono as velhas práticas e digo sim por inteiro ao Senhor, ou o meu evangelho é um evangelho fraco. Ou eu me consagro em pureza e em santidade, porque eu quero ver o Senhor, ou a minha vida cristã é fadada ao fracasso. Eu não estou dando bronca, Isso é algo que tem queimado dentro de mim. Sabe, eu não sou um teólogo, eu venho abrir meu coração. Quando o Senhor nos chama e nós dizemos sim a Ele, é o convite mais maravilhoso que existe. Mas para isso, e eu não estou falando para ímpios, eu estou falando para crentes. Para isso é necessário nós abandonarmos a velha vida de pescador, de cobrador de impostos, de um agricultor como Gideão.
É necessário nós abrirmos mão de quem nós éramos. Não dá. Quantos estão comigo aqui? Digam amém. Meu amado irmão e irmã, eu quero concluir com isso. Sabe, a Bíblia fala que depois que Jesus foi crucificado, os discípulos estavam reunidos, os mesmos discípulos que tiveram 3 anos caminhando com Jesus todos os dias. E eu fico imaginando que devia estar muito difícil aquele clima, devia estar climão, real. Um olhando para a cara do outro, sem saber para onde vai, o que faz. Ele prometeu que ele voltaria, mas até agora nada. Algumas aparições, poxa, uma esperança. Mas Pedro, esse mesmo Pedro, que lá em João capítulo 6, versículo 68, falou para Jesus assim: olha, para quem iremos nós, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Ele está falando de uma pessoa e não de um lugar. Para quem? Ou seja, em Jesus eu encontrei tudo. Esse mesmo Pedro, depois que Jesus é crucificado, ele está lá no meio dos discípulos e fala assim: bom, eu vou pescar. Não sei vocês, mas eu vou voltar para pescar. Aí alguns levantam com ele e falam assim: bom, vamos pescar, acabou, né? Acabou aquela coisa maravilhosa que nós vivíamos com Jesus, vamos voltar para a nossa vida. E a Bíblia fala que eles voltam a pescar. E o que é mais gostoso é que Jesus, eu não sei se você consegue pensar nisso ou ver dessa forma, mas às vezes eu acho Jesus meio sarcástico. Você vê minha Bíblia aqui, tem uns kkkk, tem uns uol, tem umas caras de risada, porque eu acho Jesus muito sarcástico. E Jesus apareceu de novo para eles, como naquela pesca maravilhosa. Eles pescando do mesmo jeito, o cenário é o mesmo. O cenário é o mesmo de quando Jesus chamou eles para segui-lo. Eles estavam pescando e mais uma vez não tinham pego nada. Pedro não tinha entendido. Tiago, João não tinha entendido. André não tinha entendido que aquela vida não era mais para eles. Eles estavam tentando algo que não era mais para eles, porque Jesus já tinha chamado, eles já tinham dito sim, eles já tinham encontrado Jesus, Jesus já tinha marcado a vida deles, e eles já tinham a promessa do Espírito. Ah, mas eles são cabeçudos também, como eu. Voltaram a pescar, não pegaram nada. Quando de repente um deles olha e fala assim: é ele, está lá na praia. E Jesus tranquilamente fazendo um churrasquinho. Brasa, pãozinho. Pegaram alguma coisa aí? Então joga do outro lado. Opa, eu já ouvi isso em algum lugar. Eu já vi isso em alguma vez. Eu fico imaginando os discípulos na hora falam assim: jogaram. Quando foram puxar, quem disse que vinha a rede de novo? Meu, ele fez de novo! E a Bíblia fala que Pedro se joga no mar, porque ele estava desesperado, ele queria ir para Jesus de novo. O meu amigo voltou. E a Bíblia fala que eles sentaram ali, ao redor daquele churrascão de peixe, que Jesus pediu os peixes para colocar ali. E Jesus olha para Pedro e faz as 3 perguntas que transformaram de vez a vida de Pedro. Pedro, tu me amas? Eu estava estudando isso e fico imaginando como o coração de Pedro naquele momento que saltar pela boca. Pedro tinha negado Jesus há pouco tempo, alguns dias. E de repente Jesus olha para ele com aquele olhar de amor gracioso e fala: Pedro, tu me amas? Ai, acho que é nesse momento que ele vai me bater e eu vou rasgar meu coração e falar: me perdoa. Pedro fala para ele: claro, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Então Jesus olha e fala assim: apacenta as minhas ovelhas. Passa um tempo, Jesus olha para Pedro e fala assim: Pedro, tu me amas? Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Então Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Aí uma terceira vez, acho que Pedro não tinha entendido ainda o que Jesus estava falando. E quando Pedro olha para ele, Jesus olha para Pedro e fala assim: ei Pedro, tu me amas? A Bíblia fala que Pedro entendeu naquele momento. Falou: Senhor, tu sabes de todas as coisas. O Senhor sabe que eu te amo. Jesus olha para Pedro e fala assim: Pedro, eu não te chamei para você voltar. Eu te chamei para você ser um pastor.
Eu te chamei para você tocar as nações. Eu te chamei para você levantar enfermos. Eu te chamei para você curar as pessoas. Eu te chamei para ser um homem de Deus, Pedro. Então, Pedro, olha para mim, apacenta as minhas ovelhas, Pedro. E se você for ver em Atos, após a descida do Espírito, quem é o primeiro a se levantar? Pedro, aquele a quem Jesus tinha prometido: sobre você eu vou edificar minha igreja. Existe um cumprimento da palavra de Deus. Mas para isso Pedro precisava fazer o quê? Afundar os barcos dele. A gente já ouviu isso, é muito clichê. Precisamos afundar os nossos barcos, é verdade. E por que nós não afundamos? Ouvimos tanto e nós não afundamos. Nós vivemos a nossa vida cristã flertando com quem nós éramos. Vivemos a nossa vida cristã olhando quem nós éramos. Nós vivemos a nossa vida cristã, dizemos sim ao Senhor, levantamos as nossas mãos, choramos, vamos para o encontro, voltamos revigorados. Mas na outra semana, passa 10 dias, 15 dias, nossos olhos estão lá atrás de novo. Ah, que saudade de quem eu era, meu irmão, mata! Afunda os seus barcos para não voltar para lá. Foi isso que Eliseu fez. Quando Elias chegou, passou por ele e jogou o manto. Elias não ia esperar Eliseu. Ele jogou para ver o coração de Eliseu. Lógico, Deus tinha dado essa direção, essa ordem a ele. Mas Eliseu podia ter falado: não, isso não é para mim não, vai embora, pode ir. Eliseu falou o seguinte: olha, pera o seguinte, rapidinho, eu vou só matar os bois. Por quê? Porque eu não quero nunca mais lembrar que um dia eu cuidei de bois. Porque se o Senhor me chamou, eu digo: eis-me aqui por inteiro. Vocês estão entendendo? Meu amado irmão e irmã, eu quero te falar algo. Nós comentamos sobre Paulo no meio da palavra. Esse Paulo que viveu em palácios e depois terminou essa vida em prisões. Ele, em Atos 17, 28, ele fala que no Senhor ele se movia, ele vivia, ele existia. Esse mesmo foi o que declarou em Filipenses 12:1, que para ele o viver é Cristo e morrer é lucro. Sabe por quê? Porque quando a gente entende que o nosso valor é Jesus, tudo ao nosso redor perde sentido. Quando nós encontramos o nosso tesouro em Jesus, quando nós entendemos o convite de Jesus e o chamado do Senhor para nós, tudo ao nosso redor é perda. Tudo ao nosso redor perde o valor, perde o brilho, perde a cor, perto do brilho que há em Jesus. Eu quero te instigar nessa noite a pensar. Sabe, para Deus poder mudar a identidade de Gideão e falar quem ele era, ele precisou do sim de Gideão. Para você entender quem você é no Senhor, existe algo a mais que você precisa entregar. Existe um posicionamento radical que você talvez precise tomar nessa noite. Existe um sim que você precisa dar ao Senhor. Vocês me dão mais alguns minutinhos? 3 minutinhos. Sabe, eu cresci num berço cristão. Então são 36 anos que eu estou dentro do Evangelho. Nem sempre eu fui um crente tão fervoroso. Minha juventude não foi tão fácil. Embora dentro da igreja eu fiz muita coisa com a não me orgulho. Mas o Senhor me resgatou, me curou, me libertou, me perdoou. Mas desde pequeno eu tinha dentro de mim que a minha vida eu não queria viver para as coisas do mundo. Eu queria viver 100% para o Senhor. Eu me lembro que quando eu entrei na minha faculdade, eu conversei numa tarde, almoçando com os meus pais. Eu falei assim: eu estou fazendo faculdade de Direito, mas eu não nasci para isso, eu não quero isso. Eu nasci para amar e servir ao Senhor com todo o meu coração, alma, todo o meu entendimento e tudo mais. E eles falaram o seguinte, isso eu tinha 20 anos, 21, 19 anos. Rafael, faça sua faculdade, no tempo do Senhor, o Senhor vai permitir que isso aconteça. Mas eu tive sempre dentro de mim algo. Eu não queria perder meu tempo
com outras coisas a não ser o reino de Deus. Aí deixa eu te falar uma coisa aqui. Mas eu preciso trabalhar sim, mas quando você diz sim ao reino ao Senhor, sim ao chamado do Senhor, ao propósito que o Senhor tem para você, o seu trabalho se torna o seu ministério, o seu campo missionário. Mas ninguém na minha casa é crente. Ok, tá maravilhoso, é o seu lugar de dar o seu testemunho e impactar a vida dos seus familiares. O que o Senhor precisa hoje é do seu e do meu sim. O que o Senhor precisa hoje é o meu e o seu abandono das velhas práticas, afundar os nossos barcos para falar: Senhor, usa-me por completo. O Senhor não me tem 70%, o Senhor não me tem só 80%, o Senhor não me tem só 90%, o Senhor me tem por inteiro. O Senhor me tem por inteiro. Então, meu amado irmão, irmã, eu quero convidar você aí, onde você está, a ficar de pé e fechar os teus olhos. Eu não quero que você se disperse, eu não quero que você converse, eu quero que você pense naquilo que o Senhor está falando nessa noite e aquilo que o Senhor ministrou no seu coração nessa noite. Eu quero que você pense. É o tempo do Senhor estar perguntando para você o que você precisa entregar para ser 100%. Existem barcos que você precisa afundar. Talvez o seu perder tudo seja perder amigos que te afastam do Senhor. Talvez o seu perder tudo, jovem, seja um namorado, uma namorada. Talvez o seu perder tudo seja abrir mão de algumas coisas que você sabe que o Senhor não está naquilo. Talvez o seu perder tudo e o seu sim para o Senhor está em você sair da sua zona de conforto para se arriscar um pouco mais e falar: eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. O Senhor me usa. Eu quero que você comece a orar, a derramar seu coração diante do Senhor. Quero que você comece a orar e colocar a sua vida diante do Senhor nesse momento. Se você sente que você precisa entregar algo ao Senhor, eu quero convidar você a vir aqui à frente e derramar o seu joelho, aqui o seu coração, se colocar de joelho aqui nesse lugar. Existe um convite do Senhor para que você corresponda. O Espírito está se movendo neste lugar. O Espírito está se movendo neste lugar. Se você precisa afundar os seus barcos, venha. Derrame o seu coração diante do Senhor nessa noite. Derrame o seu coração diante do Senhor nessa noite. Rompa com as velhas práticas. Rompa com quem você era. Rompa com aquilo que ainda tenta bater a sua porta. Espírito Santo, eu oro por essa casa. Espírito Santo, eu oro para que o Senhor venha com sua graça, venha nos chacoalhar nessa noite. Vem, Espírito Santo, tocar cada coração aqui nesse lugar. Venha tocar cada coração aqui neste lugar. Venha, Espírito Santo, e tocar, Jesus, transformar cada coração aqui nesse lugar, despertar para esse tempo. De olhos fechados, comece a falar: Senhor, me toca, Senhor. Nós te adoramos, Senhor Jesus. Continue orando, não pare. Estou preparando um caminho
endireitando as veredas e cada vez mais diminuindo, porque importa que ele cresça e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as tuas sandálias, e nele a minha vida está, e eu caminho com a certeza de que ele virá. É ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias é ele, e é ele. Declare, se isso for uma verdade dentro de você. Declare isso se isso for verdade para você. E com alegria, dono dos meus dias é ele, e é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, Senhor, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Espírito Santo, eu peço nesse momento para que o Senhor venha tocar os corações que estão aqui na frente. E aquele que não veio, Senhor, mas está lá com o coração, Senhor Deus, queimando, que o Senhor venha de encontro. Que vidas sejam marcadas nessa noite, compreendendo que o Senhor nos chama para um relacionamento profundo. E isso exige de nós um posicionamento radical. Exige de nós uma pureza radical. Exige de nós, Senhor Jesus, matar os bois, afundar os barcos. Exige de nós, Senhor, um posicionamento verdadeiro. Se o Senhor olha para nosso coração, se o Senhor encontra isso em nós, nós dizemos: eis-nos aqui. Mas se não é, Senhor, dessa forma, se existem corações ainda, Senhor, que ainda não entregaram 100%, que ainda não mataram os seus bois, não afundaram os seus barcos, que o Senhor toque no coração, que o Senhor ministre cada coração, que o Senhor ministre. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. E é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias